Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam muito bem-vindos a mais uma segundona aqui do Conexão MTC. O tema da nossa live de hoje é intitulado Efeito Espelho. Não sei se vocês já ouviram esse termo, é um termo mais usado na psicologia, tá? Mas eu vou fazer, óbvio, a ponte com a medicina tradicional chinesa, não tem como fazer a conexão com a MTC. Porque não deixa de ser um assunto muito pertinente mesmo dentro dessa medicina milenar, né, da medicina tradicional chinesa, e não só na China, tá? Como eu costumo sempre dizer e trazer aqui, é um assunto que ele permeia várias frentes de pensamento, tá? Filosofias, religiões, né? Várias frentes de leitura, assim, principalmente desse mundo mais filosófico, do estilo de vida oriental, de ver as coisas, de entender as coisas. Então, o efeito espelho, ele não é um assunto tão recente, né, quanto a gente imagina, aí, pegando a psicologia, principalmente Jung, que desbravou um pouco dessa ideia. Assim, ele tem uma frase famosa, né, falando um pouco sobre esse conceito do efeito espelho, né, que a gente se encontra... a gente encontra as nossas outras faces nas milhares de faces das outras pessoas, né? Não era exatamente assim a frase, mas aí quero que vocês entendam, né, de início esse ponto de vista filosófico oriental, que é de um modo geral, assim, isso funciona, por exemplo, no budismo, no taoísmo, né, em várias outras linhas, no próprio hinduísmo, tá? Então é um conceito que ele está muito enraizado lá no Oriente. É um conceito de que, assim, e não é muito difícil da gente compreender, tá? Assim, não estou nem falando de religião especificamente aqui, eu estou só falando de uma forma de experimentar as coisas, de perceber as coisas. Nós temos esse corpo aqui, certo? Né? Esse corpo ele está captando informações do ambiente o tempo inteiro. Sons, luz, gostos, cheiros, texturas, né? Percepções de temperatura, táteis. E quem faz a interpretação de todas essas informações coletadas do nosso ambiente é a nossa mente, tá? É o nosso cérebro, né? São os nossos aspectos mentais, que para os chineses não está só atrelado ao cérebro, tá bom? Está atrelado a várias outras estruturas internas, como órgãos internos. Só para vocês terem uma noção da profundidade que tem isso na medicina chinesa, né? Eles falam que os órgãos também pensam, também sentem, tá? E é por isso que aí a gente muitas vezes desencadeia processos patológicos. Mas a ideia toda essa informação que é coletada do ambiente, ela é processada. Não é muito difícil de enxergar isso, galera. Ela é processada dentro do nosso corpo, né? O fato é que se eu estou olhando aqui para esse símbolo que tem na parede, né, uma pessoa meditando, essa é uma imagem que foi formada lá dentro do meu cérebro. Na verdade, os meus olhos eles só captam a luz do ambiente, né? Tons de luz, sombra, cores, né? Tudo aquilo que é perceptível aos nossos olhos, na verdade o olho ele só está colocando para dentro luz, e o nosso cérebro decodifica isso lá dentro. A imagem ela é criada dentro do cérebro e não fora. Assim como todas as outras informações, os sons, os cheiros, os gostos. Então é tudo processado e desenvolvido dentro do nosso corpo. Então esse mundo que nós vemos, ele é um mundo holográfico, ele é um mundo projetado dentro de nós mesmos. Tudo que está manifesto aqui no planeta Terra, né, nessa condição humana que a gente vive, ela está sendo projetada aqui dentro. Não tem nada fora. Olha que loucura. Os orientais eles enxergam dessa forma. Por isso que eles falam tanto dessa questão do mundo ilusório, né? Desse mundo que a gente vive é uma ilusão. Por que é uma ilusão? Porque ele não é real de fato. Ele é uma ideia criada dentro da minha própria mente. Ah, Guilherme, mas eu consigo tocar as coisas, né? Eu consigo tocar assim, o símbolo aqui na parede, eu consigo senti-lo. Para você ver tamanha ilusão assim, né? Que a gente consegue criar, que ela ganha até corpo. Ela consegue densificar, a gente consegue coagular coisas
através do pensamento, através da nossa mente. De tanto que a gente pensa naquilo, a gente vai sedimentando e coagulando coisas, inclusive o nosso próprio corpo, tá? Ele foi fruto de muitos pensamentos, né? De muita atividade mental antes do próprio nascimento. Então a nossa alma, como os orientais costumam olhar, né, enxergar esse processo como um todo, nosso espírito, nossa alma, o nome que a gente quiser dar, ele começa a materializar e condensar um corpo humano. E aí ele aterra, ele vem para uma família, ele vem, né, para nascer numa família e ganhar de fato esse corpo físico. Mas isso é fruto de pensamentos, tanto desse pai e dessa mãe que queriam muito ter um filho, associado a essa alma, esse espírito que gostaria de retornar ao processo de aprendizagem, que seria aqui o mundo manifesto, tá bom? Nossa escola, a escola da alma, a escola da vida. Tá? A gente vem com esse intuito de aprender coisas. Tá? Então ele precisa primeiro querer vir para cá, né? Ele precisa estar pronto, ele precisa estar disposto a fazer esse movimento de descer e ganhar um corpo. E para isso é preciso muito pensamento. E o pensamento ele é etérico, eu não consigo pegar ele. Ele é muito sutil. Mas a hora que eu consigo condensar uma grande quantidade de pensamentos, eu coagulo alguma coisa, né? Eu concretizo algo. Gente, para vocês entenderem, é só olhar no entorno de vocês, em volta de vocês. Vocês estão assistindo essa live diante de um celular, ou de um computador, de algum aparelho eletrônico. Vocês estão numa casa, vocês estão vestindo alguma roupa, vocês têm o plano de internet para conseguir acessar essa informação aqui direta. São tantas coisas que a gente coagulou ao longo da nossa vida que a gente já não percebe mais a mágica do processo de coagulação de coisas, né? Do processo de conquista de coisas. Então, primeiro, para que você tenha um celular, você tem que ter pensado nele antes. Né? Você tem que ter projetado na sua mente um celular. Né? E aí depois você começa a fazer algum tipo de raciocínio lógico, é óbvio. Né? Então vem uma vontade, vem um desejo de dentro, que é uma ideia em si. Eu preciso de um celular para me comunicar, para eu assistir vídeos, para eu ligar para as pessoas que eu preciso, falar sobre trabalho, sei lá. Né? Vai vindo as ideias. Tá, eu realmente preciso. E aí isso vai vindo de uma tal forma assim, que ele vai compactando até o momento que o celular ele surge na sua frente, ele brota. Né? Não é mágica assim, né? Que nem filme, né? E aparece o celular. Mas ele se concretiza. Mesmo que diante de fruto de trabalho, você pagou com seu dinheiro, você parcelou no cartão, ou você ganhou esse celular de alguém, não interessa, ele foi materializado. Ele foi condensado através de um desejo seu, mental. Quanto mais a gente pensa nele, mais chances eu tenho de alcançá-lo, tá bom? Isso serve para objetos, né, bens materiais, isso serve também para encontros, né, amorosos, profissionais, de todas as naturezas, tá bom? Então, quanto mais eu penso, maiores as chances eu tenho daquilo se manifestar, se apresentar para mim. Tá? A gente vai chegar lá no efeito espelho, vocês já devem estar pegando aí o fiozinho da meada. Né? Então, olha a nossa mente criando situações de dentro para fora, porque esse mundo que é externo, ele não existe para os orientais, ele é um mundo ilusório criado internamente pelos nossos processos mentais, acordos mentais, né? Tudo aquilo, as crenças, tudo aquilo que a gente acredita, religião, ciência, família, pessoas, trabalho, dinheiro, estudo, não interessa. Tudo isso junto forma esse mundo que nós temos hoje, e as coisas que se apresentam para nós diretamente, que aparecem na nossa frente, que a gente ouve, que cai um livro na nossa mão com um tema específico, eu assisto um filme X, uma live Y, tudo tem um motivo, tudo tem uma forma que perpassou primeiramente no meu pensamento, depois ele ganha corpo, ganha estrutura.
É exatamente isso aqui, ó. A Adriana falou, quando pensamos negativo. Exatamente, se você está pensando negativo, em algum momento esse negativo ele vai materializar, ele vai condensar na sua frente, tá? Porque é uma projeção de dentro para fora. O nosso corpo é como se fosse uma sala de cinema, né? Ele está projetando o filme, e o filme é a vida que a gente vê. Né? É a casa que a gente mora, é a cidade que a gente está, é as pessoas do nosso convívio direto. Esse é o filme que a minha mente está projetando o tempo todo. Tá? E a ideia de assistir esse filme, né, ou de estar aqui na primeira fila ali do cinema, né, no gargarejo, é aprender, é colher informações, crescer, elevar a consciência, né, trazer conhecimento para o nosso dia a dia. Tá? Então, é um processo de cocriação. Nós estamos fazendo uma criação, ao mesmo tempo que nós somos espectadores do filme, ele não acontece de forma aleatória. Né? Eu sou o diretor desse filme, eu sou ator principal desse filme, atores coadjuvantes também, tá? E todas as coisas que saltam, que aparecem nesse filme, elas são minhas criações. De alguma forma são minhas. Né? De novo, Adri, né? E aí criamos o nosso próprio fracasso, exatamente. Quando a gente vai condensando e materializando pensamentos negativos, o que eu vou colher dentro desse filme, né? É um filme triste, é um filme de fracasso, né? De coisas que não deu certo, né? Que não estão dando certo. Então, e aí que entra a ideia do efeito espelho. Olha que curioso. Então, se você está vendo o filme da sua vida, né? Você está casado, você tem um trabalho, você tem uma família, você tem uma renda financeira, você tem um fluxo diário de atividades. Se tem alguma coisa, né, do seu dia a dia que você não gosta e não concorda, isso, na verdade, ele está só te mostrando um aspecto que é seu, porque é um reflexo, é um espelho seu, você que criou isso de dentro para fora, é uma projeção sua. Então, a hora que a gente olha essa projeção e tenta entendê-la na sua essência, entendendo que nós fomos os criadores dela, a gente pode fazer transformações no elenco, né? Eu posso trocar a pessoa, eu posso fazer transformações no cenário, posso mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de casa, fazer milhões de coisas. Aí a gente passa a enxergar aquilo que está fora não como aleatório, mas como uma produção própria. Nós estamos criando de dentro para fora. Então, todos aqueles encontros que você olha a pessoa, sei lá, você está vendo lá a pessoa na televisão, ou você lê um livro dela, você acompanha nas redes sociais e fala, caramba, essa pessoa é muito legal, muito bacana, adoro o trabalho dela, tudo que ela fala é pertinente, eu me identifico, não sei o quê. Essa pessoa, ela é um norte, porque quando a gente vê algo que nos faz bem, né, ou você admira a pessoa, é algo que a gente gostaria muito de chegar, de alcançar, mas por algum motivo eu ainda não estou ali. Eu ainda não alcancei aquele ponto. Então a gente cria admirações. Né? Essa parte aí, ok, tá super fácil, né, da gente absorver e entender. Porque quando eu estou admirado com alguém, pô, legal, porque eu almejo aquilo também de alguma forma, né? Conquista, sucesso, sei lá, financeiro, amoroso, de todas as naturezas. Isso é normal, né? Desde que não seja uma inveja, né? Porque aí a inveja é um sentimento que acaba deturpando um pouco essa visão da admiração em si, né? A gente admira, mas a gente vive a nossa própria vida. Então eu não desejo aquilo que a pessoa tem, mas sim alcançar o estado, né, o estado de graça, de contentamento e de felicidade que ela alcançou, dos meus meios, da minha forma. Tá? Ok. Essa é a parte fácil do processo efeito espelho. A parte difícil do efeito espelho é quando a gente olha alguém que a gente não gosta. Né, que você fala, putz, né, essa pessoa, né, que saco. De novo, esse só fala besteira. Que
coisa, você viu, nossa, corrupção, como é que o cara rouba? Puta, quem jogou esse lixo aqui no chão? Ou seja, a hora que a gente tem esses encontros e vem esses pensamentos, na verdade ele só está espelhando você mesmo. Né? Então, não, Guilherme, mas é a pessoa mesmo, foi ela que roubou, não fui eu não roubo. Né? Eu não roubei da forma que ela roubou, né? Milhões ali no governo. Mas se você enxerga a corrupção, é porque a corrupção ela está dentro de você, porque você é o projetor desse filme. Né? Então, olhar para os seres e não é ter ser indiferente às situações do tipo, não ligo, tanto faz quanto fez, não é essa a questão. É você olhar, ver aquilo surgindo na sua frente, porque aquilo brota simultaneamente, né? Vem. O que está dentro e o que está fora é uma coisa só. Não são duas separadas, é uma coisa só. Então, quando eu vejo violência, quando eu vejo corrupção, quando eu vejo maldade, quando eu sinto dó, pena, raiva, não interessa o sentimento, aquilo brota simultaneamente. Aquilo está dentro de mim, é uma projeção minha. Eu estou projetando o meu ódio, eu estou projetando a minha corrupção, eu estou projetando, né, a minha esperança. Tudo isso que a gente olha e observa é uma projeção imediata do nosso eu interior, né? Da nossa mais pura, da nossa mais profunda essência, aquilo que a gente aprendeu ao longo da vida. Então essas projeções, se não tão bacanas, aí a gente vai ter que bater no peito e assumir a responsa. Cara, eu estou produzindo isso. Eu estou alimentando essa dinâmica. Eu estou me vendo no espelho. Né? Em algum grau, em alguma situação, a gente está fazendo a mesma coisa que aquela pessoa está fazendo. A mesma. Igualzinho. Às vezes a gente não percebe. Tá? Na maioria das vezes a gente está dentro dessa bolha e não percebe a dinâmica. A gente enxerga a bolha do outro e fala, nossa, olha que loucura. Só de você ver a loucura é sinal de que ela está dentro de você. Se você vê sanidade, se você vê paz, se você vê tranquilidade, é o que tem dentro de você. Um filósofo já disse, se não me engano foi Cortella, né, num dos vídeos do Mário Sérgio Cortella, ele fala assim, a pessoa está com uma caneca na mão. Aí vem alguém, esbarra e ela derrama. Tinha café na caneca. O que derrama? O que cai? Café, não é? Porque era o que tinha dentro da caneca. Então, se alguém te empurra, simbolicamente, o que você vai derramar de dentro para fora? Né? Qual é o conteúdo que está preenchendo o seu corpo? Né? Você está preenchido com o quê? Com ódio? Com amor? Com paixão? Sabedoria? Tristeza, medo, o que tem dentro de você? A gente tem várias coisas dentro de nós, tá? Dependendo da situação, dependendo da trombada que a gente leva, o que a gente vai derramar ali em cima da pessoa, quando nós somos colocados à prova. Daí quem provocou, inclusive, esse esbarrão, essa trombada, fomos nós mesmos, né? Para justamente extravasar, colocar para fora aquilo que está dentro. E a hora que a gente põe para fora, fica mais fácil da gente trabalhar. Exatamente, é o que transborda, né? O que transborda? O que sai de dentro? Então, se eu sou pressionado de alguma forma, o que eu manifesto? O que eu estou emanando de dentro para fora? Então, essa ideia do efeito espelho é olhar para todas as situações que acontecem na nossa vida, todas, detalhadamente, assim, da hora que você acordou até durante os sonhos, é observação, é uma vigília constante sobre o que está acontecendo e reflexão em cima dos acontecimentos. Né? Principalmente se os acontecimentos eles não estão a contento, ou seja, eu não estou satisfeito, eu não estou feliz com eles. Né? Estou trabalhando demais, estou cansado, estou ganhando pouco dinheiro,
meu marido, minha esposa não corresponde amorosamente ao relacionamento. Se você está insatisfeito com alguma área da sua vida, olhe, observa. Essas pessoas, principalmente essas que a gente sente, que o sentimento, na verdade, ele é maior, assim, é mais intenso. A raiva vai lá em cima, a tristeza despenca, a insegurança e o medo paralisa. São essas pessoas, essas situações do nosso dia a dia que nos fazem acessar o maior aprendizado que poderíamos ter. É o nosso melhor mestre. São os nossos inimigos. Tá? Não tô sugerindo assim, guerra com pessoas, porque normalmente são situações também. Podem ser. Né? Às vezes não é alguém, é algo, né, que manifesta, que faz vir à tona esse sentimento, essa emoção. E no fim das contas, todos eles somos nós mesmos. Tá? Então, a gente não pode abrir mão ou eximir-se da culpa simbólica também, né? Na verdade, da cocriação desse processo. Né? O bichinho aqui hoje tá que tá. Então, nós somos co-criadores desse processo. A gente tem que estar sempre atento ao que está acontecendo e se questionar justamente o porquê que eu estou vendo isso novamente. Por que eu estou acessando de novo esse sentimento? Né? Essa já é uma tomada de decisão, já é uma escolha consciente. A gente escolhe se afastar um pouquinho do objeto, da situação, para conseguir vê-la de um ângulo diferente, com um pouco mais de distanciamento. O distanciamento faz a gente respirar com mais calma, e aquilo, quando a gente está pertinho, parecia um monstro enorme. E a hora que a gente afasta, você vê e fala, cara, nem é tão grande assim. Né? Eu estou percebendo que eu estava fazendo, né, dessa situação um monstro gigantesco. Né? Já ouviram aquela música do Renato Russo? Nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. É isso. A gente está criando monstros, alimentando eles diariamente, assim, né, nossos monstrinhos, e eles vão crescendo, ganhando proporções tão grandes que chega uma hora que a gente não percebe, não faz ideia de que fomos nós mesmos que criamos. E de que a única chance daquele monstro não ser mais um monstro e ser um bicho, um companheiro, um cachorro, de preferência, né, daquele que tem amor incondicional, é o fato de eu encará-lo de uma forma diferente, ou aprender com ele. Se a gente não entende que está dentro desse ciclo, é exatamente, vem a pergunta aí, né, como quebrar esse ciclo vicioso? A primeira atitude, Adri, que a gente tem que fazer é esse afastamento. É se colocar um pouco mais distante do acontecimento e percebê-lo. Perceber que a dinâmica ela entrou. Os orientais, principalmente a medicina chinesa, eles falam que qualquer emoção que a gente sinta na vida já é um sinal de desequilíbrio. Olha que curioso. Tá? Mesmo as boas. Estou super feliz, estou contente. Cuidado, observa, com calma, né? Porque isso pode gerar, inclusive, um fator agravante físico, uma patologia, uma doença. Né? Quantas vezes a gente ouviu falar assim, o time foi campeão e a pessoa infartou, de tanta felicidade, de tanta euforia, né? Porque aí a felicidade ela já se transformou em algo patológico. Então a gente precisa aprender a se afastar das emoções no primeiro momento. Não estou falando para negá-las. Né? A ideia não é saraivão, assim, né? Eliminar todos os sentimentos. A ideia não é essa. Só se afasta, observa. E aí você começa a digerir de uma forma diferente, vai absorver de uma forma diferente. A gente só vai entender essa emoção dentro desse ponto de vista a partir do momento que a gente compreende que nós somos os criadores dela. Nós não somos vítimas do acaso.
Nós somos os produtores dos acontecimentos. Nós estamos ali o tempo todo produzindo. Então é preferível produzir de forma consciente ao invés de deixar a nossa mente inconsciente produzir por conta própria. Então o que os orientais tanto falam? Segure as rédeas da vida nas suas mãos. Não entregue elas para ninguém, muito menos para sua mente, porque a mente ela também engana, ela cria truques. Ela vai sempre proteger a gente, levando a gente para uma zona de conforto. E isso não é muito legal, não é muito bom criar essa zona de conforto exagerada, né? Do tipo, emprego, dinheiro, né? A gente fica tenso também dentro dessa zona de conforto. Então a primeira coisa é segurar as rédeas com a própria mão. Porque a partir do momento que você faz isso, não tem ninguém ali conduzindo para você a sua carruagem. Já falei da carruagem aqui na medicina chinesa. É bem esse conceito, né? O cocheiro é o nosso mental, né? E o passageiro que está sendo conduzido, que é o nosso eu profundo, nosso eu maior, nosso eu espiritual. E é ele que deve conduzir de forma consciente essa carruagem. Porque se eu perder a consciência nesse caminho, a gente vai trilhar vias que não são nossas. E é aí que a gente dá os tropeços. Porque se eu não estou de acordo com o meu propósito, minha missão, eu me perco do caminho, do meu caminho. E a hora que eu me perco do meu caminho, a única chance do meu corpo inconsciente se comunicar com o meu consciente é provocando lesões, machucados, pancadas, emoções, pensamentos. Então ele vai tentando de forma sutil primeiro, né? Os avisos do nosso corpo, ele vem primeiramente nesse ponto sutil, que é através do pensamento e das emoções. Então, se você se percebe sentindo alguma emoção, você fala, opa, né, se tornou muito intenso, eu estou com muita raiva, eu vi a mensagem no WhatsApp e aquilo o coração já começou a bater mais forte, embrulhou o estômago, já subiu uma energia de tensão, dor de cabeça, sei lá. Já fica atento, não é para sentir dessa forma, né? Com esse impacto tão forte. Né? Sentir emoção é uma coisa, agora ser tomado por ela é outra. Né? A gente acaba se deixando tomar. Né? É exatamente isso, a Van, né? A mente, com certeza, é a mais mentirosa de todas. Ela cria historinhas para tudo. Assim. Ela contorna várias verdades, assim, com facilidade. Né? E só acorda quando apanha, né, Sidoca? É isso aí. A hora que... Por quê? A hora que vem o acidente, né? A hora que vem o tapão da vida, a gente precisa parar. Para, respira, não dá mais para fazer o que eu estava fazendo, desacelera o processo e aí eu começo a entender. Eu começo a acordar. É essa a ideia, né, Sidoca? Já devo ter falado aqui para vocês o documentário, procurem. Ele está numa plataforma que chama Vimeo, tá? Ele chama I Am, em inglês, né? Eu sou. Fantástico, é um documentário de um cineasta norte-americano, eu talvez já tenha falado aqui. Ele sofre um acidente, ele toma um tapão desse da vida, ele apanhou da vida, quase morreu e aí ele começou a refletir, ele começou a acordar no seu processo de vida, né? E repensar tudo aquilo que ele estava vivendo. Era uma pessoa que tinha muita grana, muito dinheiro, muito sucesso, super famoso, produzindo filmes do Ace Ventura, do Ed Murphy. Imagina bilheterias milionárias que esse cara fez ao longo da carreira dele. E aí a hora que ele se viu, ele morava sozinho numa casa com 27 suítes. Pensa. E aí ele parou para refletir. O que é isso? O que eu estou fazendo com a minha vida? Qual é o significado de tudo isso? Quem sou eu? Né? O que é felicidade? Ele já não se via mais feliz dentro desse processo. Olha que loucura. Então é bem isso. O espelho ele vem assim automaticamente. E se a gente não dá bola para esse espelho, a gente está atravessando ele e fingindo que ele não existe, não encarando esses pequenos desafios que começam no mental e no emocional,
vem para o físico, ele somatiza, é o que a gente chama de somatização. Ele aparece no corpo. E aí, essas pancadas, esses choques, traumas, cortes, acidentes, galera, acidente de carro. Ah, não, foi um acidente, o farol, não sei o que lá, a pessoa atravessou, né, na frente. Não, não é acidente. Foi uma cena produzida pelo seu próprio diretor, que é você mesmo. Para que em algum momento você consiga olhar diretamente para esse aprendizado. Então é preferível, aquela história, é preferível quando é pequeno, quando ainda está no campo sutil. Porque se ele vem para o campo grosseiro, que é o campo da manifestação física, a reversão desse processo é muito mais complicada. Ela se torna mais trabalhosa, assim, é um desafio gigantesco você sair de uma patologia, por exemplo, que cria massas e nódulos no nosso corpo. Mas é muito fácil você contornar algo que está no seu pensamento. Fácil assim, né? A gente está passando por isso, a gente óbvio que não é tão fácil, mas se você colocar na balança o que pesa mais, com certeza o pensamento é bem mais leve do que um tumor. Né? Ou seja, é muito mais fácil de ser manipulado, de ser movimentado. Então, o objetivo é estar atento a esses espelhos que se apresentam para nós diariamente. Todos os encontros que a gente tem na rua de pessoas desconhecidas, uma troca de olhar, um bom dia, um boa tarde ou um não bom dia, né? Um cachorro, um pôr do sol, uma chuva, não interessa a manifestação que você está observando, só assimila. Né? Se você olha a chuva e fala, puta, chuva de novo, você viu que saco, vai chover, não sei o que é. Por que você está tão encanado com a chuva? Aí tem. Se isso te pegou de algum jeito, se isso está movendo dentro de você aí uma manivelinha da reclamação, do ó vidas, ó céu, ó azar, alguma coisa tem. Se você ficou triste, se você ficou chateado, se você ficou muito feliz, se você ficou com raiva por causa da notícia X, alguma coisa tem. Pare e observa. Atentamente, anota. É o que eu falo, a gente tem que andar com um caderninho na mão, assim, na rua. Né? Putz, senti, coração bateu, tremeu, perninha, bambiou. Anota. Situação X, dia tal, aconteceu isso, eu senti tal coisa. Eu sei que é loucura, mas não precisa do caderninho, mas vai tentando resgatar ou perceber essas situações no nosso dia a dia, porque é só assim que de alguma forma a gente vai conseguir fazer essa reedição mental, né, Adri? É só assim que a gente vai conseguir de alguma forma reescrever essa história. Né? A ponto de eu olhar para aquela situação e ela não movimentar mais a minha energia. Né? Movimentar no sentido de sugar, de tirar energia de mim. Porque todo pensamento que é desprendido para algum tipo de assunto é um gasto energético. Eu estou doando parte da minha energia para aquele assunto. Então, quanto mais rápido eu resolvo ele, menos energia eu gasto. Né? Se é uma emoção que eu estou carregando há anos, um luto, imagina antigamente, né, morreu o marido, antigamente, né, alguns anos atrás, a pessoa me vestia preto pro resto da vida. Pensa, como é carregar esse fardo. É isso, Napalm, ressignificar. Exatamente, é dar um novo significado para aquilo. A hora que a gente ressignifica, o peso ele some. Eu não gasto mais minha energia, eu não me esforço mais para manter aquilo. Por isso que eu falo tanto, né, o discurso verdadeiro, quando a gente é verdadeiro, quando nós somos honestos com a gente mesmo, não estou falando com as pessoas, não. Quando a gente fala a verdade para nós mesmos, o peso ele sai do nosso corpo, a gente não precisa carregar nada. Agora, cada mentirinha que a gente conta pra gente, põe na mochila. É um tijolo por mentira. E aí chega uma hora que você já está carregando um peso absurdo, assim. Já é aquela sacola gigantesca, maior que sacoleiro de 25 de março. Né? Então,
quando a gente expõe, quando a gente coloca a verdade para fora, ela pode até ser meio doloridinha, ela passa raspando, né? Arranha a garganta, dói um pouquinho, mas é uma vez só. A mentira é todo santo dia que eu preciso carregar aquele fardo, né? E aí, para enxergar as verdades, caso a gente finja que não está vendo, o nosso próprio inconsciente produz situações que vão colocar a gente frente a frente com um espelho, que é para a gente se encontrar no processo, para a gente se ver diante da situação, né? Então, toda alimentação que a gente faz em relação a um sentimento, a uma emoção de uma pessoa X, Y, ou de uma situação, de um momento, de um vírus, é uma energia que eu estou desprendendo de mim mesmo, eu estou tirando daqui. É exato, é isso, é o perdão. O perdoar, o ser grato, né? A gratidão hoje foi muito falada na live das meninas, da Cris e da Glaucia. Elas falaram muito sobre a gratidão e é exatamente isso. Às vezes a gente precisa olhar uma mesma situação diversas vezes, né? A gente precisa perpassar. Parece que o universo ele vai te colocando de novo na frente daquilo, né? Ah, putz, eu não paro em nenhum emprego. Observa. Só observa o que está acontecendo, porque o problema não é o trabalho, o emprego em si ou o chefe. É você que não está parando, então você tem que olhar para você mesmo. E aí você tem que agradecer essas pessoas que te levaram a esse processo da demissão, de uma separação. Seja grato pela dinâmica em si, né? Porque aí a gratidão vai fazer você compreender com mais... não é com mais rapidez, assim, mas você vai ter uma compreensão muito mais completa daquilo que está acontecendo e provavelmente você vai impedir esse ciclo de se repetir novamente. Repetir novamente é ótimo, né? Mas é isso, você vai impedir esse ciclo de repeteco. Porque a hora que a gente entende a situação e é grato por ela, pá, aí você superou esse desafio. Você não carrega mais esse fardo. Não precisa mais carregar o fardinho. E aí bola pra frente, aí a roda gira. Fica fácil. Mas se o universo está te colocando de novo frente a frente com os desafios, algo tem. Algo tem a ser aprendido. É como se fosse uma recuperação. Você não passou de ano em relação a esse assunto. Né? E para passar de ano, você precisa rever de novo a matéria, você precisa experimentar de novo, fazer provas novas, até que você consiga passar com facilidade nesse processo. Aí você superou. Dentro do ponto de vista da medicina chinesa, essa dificuldade de enxergar os processos, né, o universo ele coloca na nossa cara e a gente finge que não está vendo, né? Ou a gente culpa aquele que está fora. É isso aí, né? A Adri colocou aqui, papel da vítima. A gente veste a roupinha da vítima e aí culpa, vai apontando dedinhos. O que acontece? Tem o yin e o yang, né? Que é um parzinho que supostamente são opostos e duais, né? Tem uma dualidade ali. E a gente faz questão assim de separar eles. Pega um, puxa para cá, pega o outro, puxa para lá e a gente vai afastando, porque eu falo, não, isso aqui é melhor, né? Eu quero um bom emprego, não um mau emprego, eu quero ganhar bem, né? Só que isso aqui é uma dinâmica única e ela só vai rodar com facilidade quando ela tiver as duas partes juntas. Saúde e doença, por exemplo, a gente vai lá, pega e separa, porque eu quero só ficar saudável. Só que eu não estou vendo que eu estou causando a minha própria patologia, forçando a separação dessas duas forças que são inseparáveis. Para mantê-las afastadas uma da outra, eu vou gastar muita energia. E elas vão se transformar, inevitavelmente a doença vai se transformar em saúde e saúde vai se transformar em doença. Né? E se eu estou me afastando, a hora que vier essa transformação ela vai ser brusca. Pode ser que a pancada seja mais forte do que precisaria ser.
para eu entender a dinâmica, entender o processo, né? De aceitar que a doença ela faz parte da saúde e a saúde faz parte da doença. Então eu não preciso ficar encanado com esse processo. Eu não preciso nem pensar nele. Eu só preciso deixar ele fluir naturalmente. Hora doente, hora saudável. Hora doente, hora saudável. Normal, todo mundo fica. Nós estamos na condição humana, galera. Esse corpo ele está suscetível a esses processos, só isso. Né? Só que a tentativa de afastar um do outro faz com que eles aumentem essas dinâmicas. Aí a gente vai ter super-humanos, né, ou pessoas superdotadas do ponto de vista físico, né, e pessoas super doentes. Mas ao mesmo tempo, essa pessoa que é um super-humano, vamos pegar um atleta, de alto rendimento, um atleta olímpico, sei lá, né, de nível profissional. A chance de quebra desse atleta é muito maior. E a quantidade de tempo que ele vai conseguir se manter nesse auge é muito pequena em relação a uma pessoa que faz uma atividade física para saúde, qualidade de vida. Essa pessoa que faz atividade física, ela vai ter um período muito mais longo dentro da sua própria atividade. Aí você pega um ginasta que está lá, lenha 8 horas por dia, todo santo dia, há 2, 3 anos, e o cara tem uma lesão de tornozelo e não pode ir para a competição, né? Ou seja, ele está muito mais suscetível a quebras e são quebras significativas, impedindo ele de dar continuidade no seu processo, do seu esporte. Né? Diferente da pessoa que você está fazendo uma atividade física, ela, sei lá, sofre algum tipo de torção, alguma coisa assim, ela tem muito mais chance de voltar a fazer o que ela fazia, porque não é alto rendimento. E só vai acontecer a lesão, aí essa é boa também, né? Só vai acontecer a lesão em si, a torção, distensão muscular, né? Se tiver coisas a serem resolvidas, se tiverem pendências mentais, emocionais, espirituais. E aí, como eu não dou conta, negligencio as informações que o universo me entrega, eu somatizo, eu trago para o corpo, que é para tentar ver essa informação com mais clareza, com mais nitidez. Porque no sutil é invisível. O corpo ele é visível e tátil, eu percebo, eu sinto. A questão é como que eu vou decodificar todas essas informações que o nosso próprio inconsciente produz. Aí a medicina chinesa é uma delas, né? Uma das ferramentas que vai fazer essa decodificação via meridianos, 5 movimentos energéticos, yin e yang, partes específicas do corpo. Aí a gente consegue criar um panorama mental, entender o que a pessoa estava pensando e experimentando mentalmente na época da lesão, na época da doença, na época do acidente, na época desse desencontro consigo mesmo. Aí a gente consegue rebuscar isso, trazer para a superfície para a pessoa fazer lá a tal da ressignificação, né? Que a Ana Paula falou aí um pouco mais para cima. Não é fantástico esse processo? A gente precisa assumir então a responsabilidade de que tudo que acontece na nossa vida, tudo que aparece na nossa frente, seja objeto, pessoas, trabalhos, situações, emoções, é uma produção nossa. Ninguém está fazendo de propósito, não é pessoal. Né? Só é pessoal a partir do momento que você pega e traz para dentro, aí se torna pessoal, porque aí você absorveu aquela ideia, aquela informação. Né? Então olhar, sei lá, a política e ficar indignada é um problema seu, a indignação é sua. Olha que interessante. É isso, né? É uma linha muito usada na psicologia hoje em dia, óbvio, né? A gente está falando aí também de, por exemplo, o Jung, que foi um dos caras que falou muito sobre essa questão do efeito espelho, né, nos seus materiais, foi ele bebeu da fonte. Ele foi para o Oriente, ele fez uma passagem pelo Oriente, ele bebeu
desses lugares, China, Índia. Ele foi lá, ele percebeu isso. Era um discípulo de Freud que tinha uma visão X, aí ele sai, faz esse movimento, e aí ele traz a espiritualidade para dentro da própria psicologia, e ele consegue produzir teorias um pouco mais palpáveis, talvez para nós aqui do Ocidente, para conseguir perceber ou enxergar essa dinâmica, né? Tirando um pouco o nome da espiritualidade do processo, né? Trazendo para termos mais técnicos, teoricamente científicos, né? A teoria comprovada. E aí facilita um pouco essa visualização, mas no fundo é exatamente isso, né? É o espelho da nossa alma. A gente está projetando, a gente está lá na nossa poltroninha com a pipoquinha na mão e vendo o filme acontecer. Se você não está gostando do seu filme, bora transformar. Vamos ressignificar essas situações todas. Vamos absorver, pegar isso, mas não para sentir ou para alimentar o sentimento, mas sim para ressignificar. Trazer novos sentidos para essas situações. E aí sim fazer a transformação. Pessoal, a gente está caminhando aqui para o fim. Eu vou trazer um trechinho de uma outra música também que é muito significativa. Eu sempre trago nos cursos que eu dou. É uma música sertaneja caipira. Vocês devem conhecer, né? Aquela Majestade o Sabiá. O Jair Rodrigues, ficou famosa na voz do Jair Rodrigues, mas Chitãozinho e Chororó, se não me engano, foram os compositores dessa música. No primeiro trecho da música ele fala assim: meus pensamentos tomam forma e viajo, vou para onde Deus quiser. Ele está falando desse processo, né, dos pensamentos criando o mundo da mesma forma como Deus. Nós somos co-criadores, nós somos parte integrante desse processo divino de criação, né? E aí ele continua: um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. O que ele está falando? Ele está falando para a gente que o nosso inconsciente nada mais é do que um filme, esse videotape, que retrata, né? Então isso que eu vejo é um retrato do meu interior, desse meu inconsciente que está produzindo naturalmente esse espelho, esse filme, né? É automático. É sincrônico, né? A tal da sincronicidade, né? Aquilo surge automaticamente. A partir do momento que eu olho para um objeto, ele está sendo criado dentro da minha mente automaticamente. Eu produzo ele. Ele está vivo. A nossa sorte, ou sei lá, azar também, é que existe um certo atraso, né? Tem um delayzinho naquilo que eu penso e naquilo que acontece, né? É bom, porque imagina, né? Você fala assim: putz, se eu tivesse passado ali embaixo daquela coisa eu teria morrido. Aí você morre, né? A gente ia morrer com muito mais facilidade, porque o pensamento ele voa assim. Imagina se tivesse um elefante aqui no meu quarto. Um elefante. Talvez aconteça, se eu pensar com muita frequência, isso talvez possa acontecer, mas vai ter um atraso, vai ter um delay aí para que as coisas se manifestem fisicamente dentro do processo, né? Então, trabalhando com esse tempinho de atraso, às vezes demora muito para que a gente alcance um objetivo, por exemplo, um emprego novo, um bom relacionamento. Por que a gente não está alcançando esse objetivo? Porque o que eu estou projetando de dentro para fora não é suficientemente forte para a densificação desse desejo, para a materialização desse pensamento. Ou porque eu tenho uma crença limitante que me impede de alcançar isso, então eu preciso fazer uma troca nas minhas crenças, ressignificar as minhas crenças, para que eu acesse aquilo com mais facilidade, tá? Existem pessoas que vivem nesse mundão que a gente vive hoje e que conseguem fazer materializações com muita velocidade. Num prazo pequeniníssimo, assim, de 24, 48 horas no máximo. Materializações muito significativas, num pequeno espaço de tempo. Mas são pessoas que elas já não têm mais esses filtros que impedem essa manifestação. Elas já estão conectadas com essa malha etérica, com esse universo
infinito, de infinitas possibilidades, e ela permite esse fluxo de vai e vem. Então, ao mesmo tempo que ela consegue, sei lá, materializar uma viagem, a conquista de um emprego ou o encontro de pessoas, ela consegue dissolver também aquilo que já está coagulado com uma facilidade muito grande. Então, são pessoas que você fala assim, putz, o mercado imobiliário está parado, está travado. Aí a pessoa anuncia o imóvel dela, no dia seguinte ela vende. Você fala, mas como você conseguiu vender? O mercado está parado, ninguém está comprando nada. Ou seja, ela consegue tanto densificar as coisas, materializar, coagular, como também dissolver as coisas com muita facilidade. Às vezes a gente tem uma facilidade para algumas situações e dificuldades para outras. Essas, elas se complementam de alguma forma, né? Mas a gente precisa aprender a lidar com todas elas dessa forma mais fácil, dessa forma mais sutil, né? Facilitando a dissolução daquilo que não me serve mais, que eu não preciso mais, e da coagulação daquilo que se faz necessário para esse momento. Então, o tempo todo a gente precisa entender esse fluxo, essa dinâmica, esse prazo. Fala, pô, esse emprego que eu estou hoje já não funciona mais. Para que eu estou investindo meu tempo diariamente, minha força, minha vitalidade para manter isso que eu não quero, que eu não gosto mais? Vocês estão percebendo? A gente tem que ter também desapego dentro desse processo, né? De, ok, vá, para que eu condense algo novo. Porque se meu copo está preenchido, não dá para colocar mais nada, né? Meu copo está cheio. Aí vem essa cegueira, essa surdez proposital, assim, né? Do tipo, eu não quero ver, eu não quero ouvir, né? O salário está pingando no fim do mês. Pensa, né? Deixa fluir. Só isso. Só isso que eu quero deixar para vocês de mensagem da nossa live de hoje. Quero agradecê-los mais uma vez por estarem aqui. Quem está aqui? Michele. Saudades também. Saudades de todos, né? A gente mata a saudade aqui nas lives. Bom ter vocês. Gente, convidem as pessoas, amigos, né? Que se vocês quiserem aí relembrar, manda os aviãozinhos. Eu sempre esqueço de falar, minha esposa que dá bronca depois. Você não falou do aviãozinho, né? Para as pessoas compartilharem. Mas é isso, eu acho que quem está aqui é quem tinha que estar mesmo, né? E tá tudo certo, assim, vamos que vamos, né? O processo ele tem que ser natural também, né? Não adianta a gente ficar forçando mais do que deveria, né? O esforço ele não leva a gente a lugar algum, quer dizer, leva, né? Para a cova, assim, diretamente, né? Quanto mais a gente se esforça para viver, para fazer as coisas, pode ter certeza que você está bem distante da verdade, bem distante da sua essência. Então vamos deixar a vida fluir com mais naturalidade, observar esses espelhos que a vida nos mostra diariamente, para que a gente eleve, né? Para que a gente, ao invés de separar as pecinhas, a gente junte elas para fazer a roda girar com mais facilidade. Gente, gratidão mais uma vez imensamente aqui pela presença de todos. A gente se vê na segunda-feira que vem, tá bom? Tamo lá. Logo, logo o vídeo está no YouTube também. Quem não viu, né, pode passar. Quem quiser ver de novo, tá lá também. Beijão. Fui! Beijos!